Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir crianças perdidas ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturem o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Esta é uma comunicação que o Espírito de Verdade deu em Paris em 1860. E ela traz bem os propósitos que o Espiritismo tem. Ela nos apresenta exatamente qual é a proposta do Espiritismo. Há muitas considerações a fazer nessa comunicação, né? Aqui se apresenta um Espírito que, por suas palavras, né, muitos acreditam se tratar do próprio Jesus, devido a algumas das colocações que ele faz aqui, que são fáceis de identificar. Nós já abordamos no vídeo anterior, né, que a nossa posição não é bem essa, de imaginarmos que o Espírito de Verdade seja o próprio Jesus, mas alguém que fala em nome dele, alguém que traz essas informações falando dentro daquilo que ele recebeu como missão de conduzir, de orientar. Mas como já disse no vídeo anterior, isso não é algo assim realmente muito importante, o quanto uma pessoa ela vai reconhecer ou não se aqui se trata do Espírito de Verdade ser o próprio Jesus ou alguém que está a seu serviço. O que importa realmente é nos atermos ao conteúdo dessa comunicação, assim como de todas as comunicações. E por que poderia ser um outro Espírito, né? Nós podemos lembrar, por exemplo, quando Moisés traz os ensinamentos da lei divina, aqueles que ficaram conhecidos como os 10 mandamentos, e ali, quando é pronunciado o primeiro mandamento, é colocado assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa de servidão, e ali discorre falando como se é o próprio Deus, né? Nós sabemos que a divindade ela não é
material e ela não poderia materializar-se dessa forma a ponto de estar ali falando daquela forma. Ali foi um recurso usado por esse grande líder do povo naquela época, que tinha como objetivo ali transmitir aquele conhecimento com toda a autenticidade, com toda a força possível para que pudesse atingir aquelas pessoas. É um recurso que inclusive outras pessoas em outras épocas na literatura se prevaleceu, né, de colocar-se como se estivesse falando um próprio personagem histórico, alguém que estivesse ali falando, traduzindo ali as suas ideias. Poderia ser nesse caso aqui isso, um espírito de grande elevação espiritual, incumbido por Jesus de orientar, conduzir todo o trabalho do Consolador prometido? Poderia. Mas poderia também ser o próprio Cristo, falando de uma forma ali a trazer esse conhecimento. De qualquer forma, o que importa realmente, como eu já disse, é a gente pensar no conteúdo, o que ele traz aqui de relevante, de importante para nós. Primeiro, ele se apresenta então como um espírito que vem orientando espíritos rebeldes há muito tempo. Quando ele fala sobre os filhos desgarrados de Israel, é sobre isso que ele está falando. É um símbolo aqui, porque ele não está falando só para aquelas pessoas que tinham alguma ligação com a cultura de Israel daquele tempo. Não é somente aqueles que viveram naqueles tempos, é todas as pessoas. Aqui, filhos desgarrados é um simbolismo, né? Representando todas as pessoas que ainda não aderiram a esse grande movimento, essa grande ideia de estarmos em harmonia com as leis divinas, sintonizados. Assim como ele também vai nos convidar, vai nos esclarecer, né, a entender, ou vai nos convidar a entender que o Espiritismo revela, assim como Jesus, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que é pleno ali de atenção pela sua criação. Não mais o Deus vingativo, o Deus que sente raiva, que se arrepende da sua criação. Imaginarmos a inteligência suprema como um ser capaz de se arrepender ou de ter raiva daquilo que criou, querendo destruir porque não atendeu às suas instruções, as suas lições, seria rebaixar a ideia que nós temos de divindade ou rebaixar essa divindade. É apequenar ou é tornar muito pequena a ideia de Deus, imaginando que ele não pudesse ter o bem supremo, o amor, a compaixão suprema. E esse Espírito, então, ele conclama as pessoas a entenderem isso, que a missão do Espiritismo é mostrar exatamente que Deus é o Deus de amor, como Jesus ensinou. E ele se coloca como alguém que potencializou o bem, ainda que muito pequeno, que a humanidade fez, e vem tirando o melhor da nossa experiência evolutiva, do nosso aprendizado. É o que eu pessoalmente entendo quando eu leio essa última frase aqui desse primeiro parágrafo. Como um segador, aquele que colhe, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, ou seja, reuniu as qualidades, as virtudes, o que tinha de bom. E vendo isso, trouxe para todos nós a consolação. Vinde a mim todos vós que sofreis. Pode ser também, isso me ocorre agora, que ao colocar dessa forma ele está se referindo, né, a todos aqueles que, tendo boa vontade, têm se unido gradativamente, ao longo de muitas vidas, em torno dos grandes ideais do amor, da fraternidade e do bem. E ele, então, ao colocar dessa forma, esse feixe seria o quê? A soma da qualidade de todas as pessoas de bem, de boa intenção que viveram e vivem no planeta Terra. Ele nos coloca também, né, que nós temos que desenvolver o entendimento de que a nossa vida material é uma experiência temporária, passageira, é uma prova escolhida e que a morte não existe. Ele também vem esclarecer que Deus não pretende aniquilar ninguém. Se Deus quisesse aniquilar qualquer pessoa por conta da sua incapacidade de ter atendido, né, aos mandamentos, mostra que Deus criou coisas que podem ser imperfeitas, que são falhas. E isso contraria a ideia da grandeza de Deus que nós vamos lentamente percebendo, descobrindo.
porque como ele poderia ter criado seres que pudessem dar errado? Como Deus poderia criar pessoas que não poderiam ser boas? Teria sido uma falha dele. Dessa forma, então, é que o Espírito nos convida a pensar nisso. Deus não deseja aniquilar ninguém, apenas que as pessoas se transformem, que elas se modifiquem, que elas se engrandeçam, que elas atinjam o potencial para o qual elas foram criadas. E ele ainda vai nos indicar que nessa longa marcha do progresso que nós estamos realizando, essa grande trajetória de aprendizado, de crescimento, ele vai nos indicar que os espíritos mais adiantados, pessoas que viveram e lutaram, estão hoje como nossos tutores, os nossos mentores, os nossos guias, que vão nos ajudando nesse longo, trabalhoso e árduo processo da evolução. Isso é extremamente consolador, porque nos alerta, nos traz a ideia de que nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados e estaremos sempre ali tendo o apoio de seres que nos iluminarão através da nossa própria consciência, através das nossas próprias intuições, mas que para isso acontecer nós temos que ter uma sintonia com essas ideias, temos que buscar. Muitos alegam não saber o que é o certo, o que é o errado, por quê? Porque não fazem essa busca, não procuram instruir-se, não procuram aprender, e isso naturalmente vai levar essas pessoas a ter uma compreensão limitada do que devem ou não fazer. Aqui o Espírito também, ele adverte, que nós não podemos limitar a nossa compreensão aqui sobre a nossa realidade terrena apenas pela nossa inteligência, pela limitação que o nosso conhecimento cultural, acadêmico, que o nosso conhecimento formal nos permite. Quando ele fala, não compreendermos a vida unicamente pelas trevas da nossa inteligência e conhecer que existem muitas coisas que nós ainda não somos capazes de compreender, que ainda não entendemos. E a nossa evolução, a nossa história mostra isso, que ao longo das eras nós vamos lentamente ampliando a nossa compreensão sobre a vida. Então não podemos fechar a nossa compreensão dizendo, já sei tudo, já compreendi tudo. Estaremos então nessa circunstância, limitando a nossa compreensão às trevas da nossa inteligência. Ele indica também que o conhecimento espiritual ele vai guiar a humanidade em sua redenção. Enquanto nós não nos voltarmos para a compreensão da vida espiritual e entendermos que a nossa vida terrena deve ser pautada por interesses espirituais, nós ainda não estaremos redimidos. É só quando a gente passa a ter essa compreensão de que existem leis espirituais que regem a nossa existência, que nos conduzem e que nós devemos estar em harmonia com elas, é que nós estaremos realmente em processo de crescimento e de evolução espiritual. Ele também nos coloca da sua grande solidariedade pelas dores, pelas dificuldades que nós temos, e coloca que está presente, auxiliando a humanidade nessa longa, dolorosa e intensa atividade de progresso que nós estamos vivenciando. Ele coloca-se então como alguém que guia, que orienta, que acompanha, que instrui, que ajuda. Poderia ser o próprio Cristo dessa forma, mas poderiam ser também, como esses inúmeros outros seres evoluidíssimos, espíritos puros, que assumem esse compromisso, essa responsabilidade de guiar, de orientar e de conduzir para o bem. Ele orienta também não nos apropriarmos desse conhecimento espiritual sem nenhum critério, sem nenhuma análise e, a partir dali, a gente colher também interpretações errôneas, falsas sobre a realidade espiritual. Muitas vezes nós criamos fantasias, interpretações humanas equivocadas, Inclusive, numa das passagens aqui, ele coloca isso, que todos os erros que surgiram no cristianismo são resultado das ações humanas. Foram as nossas incapacidades, incompreensões que levaram a incluir ideias assim errôneas, como por exemplo a de um Deus que é ciumento ou tirano, ou um Deus que privilegia um povo em detrimento de outro. Isso tudo é exemplo então do quanto nós podemos nos confundir na compreensão dessas verdades espirituais. Ele também nos chamou
em especial aos espíritas, mas isso é obviamente extensível a qualquer pessoa de qualquer denominação religiosa, né? A nos amarmos e a nos instruirmos. É só através do amor e da compreensão nascida do conhecimento espiritual verdadeiro é que nós estaremos realmente fortalecidos para vencermos as nossas dificuldades e as nossas dores. Ele esclarece também que a mensagem então de Jesus foi adulterada pelos encarnados e ele vai concluir, né, dizendo que Jesus foi o vencedor do mal. Que mal que Jesus venceu? Foi o mal da dureza de corações, foi o mal da violência, o mal da religião associada aos poderes terrenos, foi o mal do egoísmo. Esse é o grande mal que Jesus venceu, porque ele demonstrou pela sua vida virtudes que superavam essas imperfeições da humanidade e que ele demonstrou ser possível de serem realizadas por aqueles que buscam verdadeiramente esse caminho de elevação espiritual. E no final, o que ele convida a todos a sermos? Vencedores da impiedade, ou seja, da falta de fé. Não da impiedade no sentido de sermos duros de coração apenas, mas a impiedade da falta de fé. Temos que vencer essa dúvida permanente que nós temos sobre a realidade espiritual e vivermos de acordo com ela. Muitas vezes nós somos seduzidos e nós observamos em nós mesmos e nas outras pessoas também, as pessoas por simplesmente duvidarem das verdades espirituais, legitimarem as velhas e antigas atitudes que sempre comprometeram a evolução humana, que por interesses imediatos, passageiros, por não acreditarem no futuro, não acreditarem em consequências para uma outra vida, simplesmente agem de forma egoística, de forma violenta, para obter todas as vantagens, os benefícios somente para si, no momento presente, porque paira dúvida sobre o depois. É justamente isso que nós precisamos vencer em nós, compreender que a vida ela não termina aqui, ela não se resume a essa experiência. Então isso nos leva a entender que temos que buscar, através dessa instrução que o Espírito nos convidou a desenvolver, uma compreensão forte, convicta, que nos fortaleça ali os princípios que nós adotamos e que nos ajude nos momentos das decisões a fazermos da forma correta, da forma que está condizente com a lei divina. Eu convido então, neste instante, a nosso momento de prece, de oração, agradecermos a Deus pela bênção do conhecimento espiritual e pedir por todos os que necessitam, por todos os que passam pelas trevas da ignorância, por todos os que atravessam as dores físicas e as dores da alma. Que possam todos eles, Senhor, receberem o amparo, o auxílio de que necessitam. Que possam também os nossos irmãos que nos acompanham também receberem o estímulo, o apoio em suas realizações e que todos possam compreender, Senhor, a brevidade da experiência terrena, mas a infinitude de nossa existência maior e de que jamais sacrifiquemos qualquer interesse de natureza espiritual pelas vantagens mesquinhas e passageiras da Terra. Que sejamos sempre íntegros, honestos e corretos em tudo o que fizermos. Que possamos todos, Senhor, vencermos nesta vida e chegarmos no mundo espiritual, satisfeitos com as realizações do bem que conseguimos produzir. Que o Senhor possa levar consolações, que possam os espíritos amorosos inspirarem ideias de paz, de reconciliação, de respeito à vida, em todos os que se encontram envolvidos em conflitos, em disputas, em guerras, que possam ser tocados em suas consciências. E a nossa gratidão, Senhor, nosso muito obrigado por tudo que recebemos, por toda a força que temos tido para vencermos as nossas provas. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.
Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal em Espiritualidade. Acompanhe também a minha programação no site antenormorais.com.br. Lembre-se de curtir, compartilhar o vídeo e os demais programas aqui do canal, porque isso ajuda na divulgação para outros usuários do YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima.